Agora, meio-dia e 1 minuto. A partir de agora, nós começamos a edição dessa quarta-feira do TVC News. Já vamos conferir o que vai ser destaque na nossa edição de hoje. Santa Catarina não tem registros de casos de mpox desde maio. Nevoeiro e fumaça da queimada na Amazônia prejudicam aeroportos. Polícia Civil realiza a operação contra rifas ilegais. Faes assume a administração da UPA da Barra. Estado lança plataforma para apoiar pescadores e desenvolver a pesca. Tem ainda a previsão do tempo e o comentário de Saul Carvalho. Essas e outras informações você confere a partir de agora no TVC News. Você já ouviu falar de uma nova doença, mpox? Se você ainda não ouviu falar sobre esse assunto, a gente já comentou aqui no TVC News, mas a gente vai dar uma atenção a esse assunto agora em relação ao estado de Santa Catarina. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a médica infectologista da DIV, Regina Valim. Regina, seja muito bem-vinda ao TVC News. Obrigada, agradeço estar presente aqui com vocês para conversar sobre uma nova doença, na verdade não tão nova, né? Mas que é preocupante. Regina, muito tem se falado, eu acredito aí nos últimos anos, né? A gente tem falado bastante aí sobre essa doença, mas ultimamente os casos têm aumentado e a preocupação também tem se intensificado. Em 2023 nós tivemos um aumento importante de número de casos e ocidentalização da mpox, né? Porque ela já era uma doença conhecida, mas na África, restrita na África. Então, final 2022, 2023, houve a ocidentalização, ou seja, a gente teve registro de casos na Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil, né, América Latina como um todo. Então, realmente, a gente teve a saída da mpox do continente africano. E agora saiu um novo alerta por causa de um clado. O que é isso? O clado da mpox é como se fosse uma subfamília. E esse clado, ele tem um potencial de gravidade maior. Então, registraram casos mais graves, né, com aumento de número de óbitos na África, e por isso teve o alerta pela OMS para aumentar a sensibilidade de todos e ficarem alertas para essa possibilidade de disseminação desse novo clado. Regina, e quando a gente fala aí dessa doença, né, a mpox, aqui vamos nos ater agora ao estado de Santa Catarina, né, que essa é uma preocupação também da Secretaria de Estado de Saúde. Santa Catarina não registra casos desde o mês de maio, mas o estado já teve casos, inclusive já teve também um óbito por essa doença, né? Isso. A gente já teve esse aumento de número de casos no ano passado, mas a gente continua fazendo o acompanhamento de casos. Porque o que acontece com a mpox? Toda pessoa, né, todo profissional de saúde que desconfia da doença, ele tem que fazer a notificação e solicitar o exame específico. Então, essa notificação, ela entra como caso suspeito. E quando se isola o vírus, quando se confirma, é que a gente tem o caso confirmado. Então, por isso que a gente sabe, a gente continua recebendo notificação de casos suspeitos, mas até maio só foi a última vez que a gente teve caso confirmado de mpox aqui no estado. E caso de óbito que nós tivemos no estado, Regina? Só um caso de óbito, uma pessoa imunossuprimida grave, que fez essa forma mais grave de apresentação da doença. Nós temos algumas imagens aqui, que, né, inclusive já estava passando aqui enquanto a gente estava conversando, e vou pedir para o pessoal passar novamente as imagens, Regina. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os sintomas dessa doença, porque ele é muito similar com os sintomas de outras doenças também, né? Uhum. Isso. Ela é muito parecida com catapora, pode ser parecida com sarampo, né? Então ela pode ser parecida com várias outras doenças, né? Até impetigo bolhoso. Então tem que ter um alerta justamente para os pródromos. Geralmente a pessoa, antes de abrir as lesões, que são essas lesões
pápulo, vésico, crostosas que a gente fala, ou seja, tem a base vermelhinha, faz a vesícula, depois da vesícula ela faz a crosta, né? Ela faz a feridinha. Então, antes dela apresentar essa manifestação, ela pode ter dor no corpo, dor de cabeça, febre, dor articular. Então, assim, os sintomas são muito parecidos com uma doença viral, outra até. A diferença é quando ela começa realmente a fazer a lesão dermatológica, né? Ou em mucosa até. Então, tendo uma pessoa com essa manifestação, a gente vai ter que começar a pensar em mpox. E tem algum grupo específico que é mais propício, que está mais suscetível a essa contaminação? As pessoas imunossuprimidas, elas são mais suscetíveis, né? Então, aqui entra aquelas pessoas que são infectadas pelo HIV e que já têm manifestação de AIDS, as pessoas que fazem imunobiológico, que vai alterar o comportamento da resposta imunológica, pacientes com câncer, que fazem quimioterapia, né? Então, essas pessoas que realmente têm uma alteração da imunidade, elas correm um risco maior de fazer doença mais grave. Regina, quero agradecer a tua participação aqui no TVC News, né? A gente quer deixar esse alerta aí para os nossos telespectadores em relação a esses sintomas, principalmente, que, como a Regina falou, são sintomas similares a outras doenças virais, mas que podem ser mpox. Então, né, Regina, deixar aí o alerta para as pessoas que, caso tenham esses sintomas, o melhor é procurar uma unidade de saúde. Isso. A unidade de saúde, o profissional vai avaliar, vai solicitar o exame específico para mpox e fazer o diagnóstico correto. Regina, muito obrigado pela sua participação. TVC News, TVC Panorama, sempre de portas abertas aí para a DIV. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço a todos. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre outro assunto, questões ambientais, porque as queimadas na Amazônia e o nevoeiro marítimo acabaram prejudicando o funcionamento de aeroportos. Em algumas cidades de Santa Catarina, principalmente no litoral, está sendo observado nas últimas semanas um nevoeiro durante o dia. O nevoeiro marítimo é comum em áreas litorâneas nesta época do ano. Ele ocorre quando há contato entre uma massa de ar quente com a superfície fria do mar, o que faz com que o ar condense. Outro fenômeno que vem afetando o estado é um corredor de fumaça vindo da Amazônia e do centro-oeste do Brasil. A fumaça atinge, além de Santa Catarina, outros estados da região sul desde a semana passada. Ela ocorre após a floresta amazônica enfrentar o maior número de queimadas no mês de julho desde 2005. E os aeroportos acabam sendo um dos principais afetados. Como, por exemplo, o Aeroporto Internacional de Navegantes, que nesta segunda-feira ficou fechado por 5 horas e teve 8 decolagens e 4 pousos cancelados. E o Aeroporto Internacional de Florianópolis, que, de acordo com o painel de monitoramento de voos do aeroporto, teve ao menos 6 pousos e decolagens afetadas na capital catarinense. O nevoeiro marítimo costuma ser mais denso que o nevoeiro de radiação, comum no interior do estado. O nevoeiro de radiação geralmente se dissipa em algumas horas após o nascer do sol, com o aquecimento da superfície, mas o nevoeiro marítimo pode demorar mais tempo. Nós vamos agora para um breve intervalo. Na volta, a gente vai conversar aí sobre a FAES, que assumiu a administração da UPA da Barra, e também a Polícia Civil, que realizou uma operação contra rifas ilegais. A gente volta já.